Fim de férias para 43 mil alunos da rede municipal de ensino em Taubaté. Não é impressão, os dias de descanso terminaram mais cedo devido ao calendário diferenciado desse ano, com realização de alguns eventos, entre eles a Copa do Mundo. O repórter Renato Dias e o cinegrafista José Sobral foram até a porta das escolas saber o que os estudantes acharam disso. Giovanni chegou com uma disposição para o primeiro dia de aula. Bom dia, que desânimo. Bom dia. E a mãe disse que o filho não enrolou para levantar, não. Estava ansioso para vir para a escola. Eu que fiquei um pouquinho. A mãe que atrasou, então? Não, atrasei, não, o trânsito. Muito carro, muito. A correria voltou. Hoje foi dia de acordar mais cedo para tirar o filho da cama e levar para a escola. A rotina começa assim, levanto cedo, né? Para acordar, fazer um café, deixar pronto. Minha esposa que levanta um pouquinho mais tarde para deixar o outro na escola e dar um café para ela também. E chego, deixo ela aqui na escola. Depois vou para o serviço, começar o dia a dia, que vai até às 6, 7 horas mais ou menos trabalhando. 43 mil alunos de 129 escolas municipais retornam às aulas nesta segunda-feira em Taubaté. E o motivo do calendário escolar ter começado mais cedo é devido ao ano atípico no país. Afinal, em junho, tem a realização da Copa do Mundo. Para poder cumprir e garantir os 200 dias letivos, foi pensado e planejada a necessidade de se adiantar esses dias, para poder compensar os dias de jogos. E o Mundial também vai interferir no calendário das férias de julho, é isso? Isso. As férias de julho, elas iniciarão nas 2 últimas semanas de junho e as 2 primeiras semanas de julho. Segundo a gerente de educação, o ano letivo também começa com novidades no sistema de ensino e na distribuição da merenda escolar. Em relação à merenda, existem 2 novidades. Uma modificação no cardápio, priorizando e preocupado, as nutricionistas preocupadas com a saúde alimentar das crianças, e o self-service, que no ano de 2013 foi implantado em 4 escolas como piloto, e agora a gente inicia o ano com mais 10 escolas e até o final do ano a meta é que todas as escolas tenham a merenda nesse sistema self-service. Tem também 2 figuras novas, para poder garantir essa qualidade no ensino. A figura do professor coordenador, que são 80 profissionais, que eles têm o objetivo de acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos, fazer o apoio pedagógico aos professores. E o auxiliar de classe, que são mais ou menos 300 profissionais que atuarão nos primeiros e segundos anos do ensino fundamental. Ano novo, velhos costumes. Um estudo do Instituto Nacional de Traumatortopedia alerta para os riscos de problemas nas costas, devido ao peso e à maneira errada de se carregar as mochilas. O erro mais comum é levá-las em apenas um lado do ombro. Esse fisioterapeuta acompanhou atentamente a entrada dos alunos. O ideal é que vocês coloquem a alça dos 2 ombros para não sobrecarregar isso, porque a postura acaba mudando, porque o peso vai todo em cima do ombro, aí ele acaba ficando mais para baixo, você tendo que compensar. Isso com o tempo vai te dar dor no pescoço, pode ter uma alteração de postura, então é importante você distribuir o peso dos 2 lados. Você sente diferença, João, ou ainda não? Por enquanto não, porque eu não tenho peso de caderno, de livro ainda. Tá tranquilo? É, por enquanto. O que ele falou, quando é mais pesado, aí você fica mais com dor, tem que ir trocando às vezes de lado. Segundo o fisioterapeuta, o peso exagerado deve ser evitado para que os estudantes não tenham problemas no futuro. A gente sempre orienta, inclusive é uma recomendação do Ministério da Saúde, é que não ultrapasse 10% do peso da criança. Então, se a criança tem 40 quilos, a mochila não deve passar de 4 quilos. Hoje também foi o fim do descanso para 7.300 alunos da rede municipal de Lorena. Em Pindamonhangaba, os 12.500 alunos de escolas públicas voltarão às salas de aula no próximo dia 30. E em São José dos Campos, o retorno ao ano letivo será no dia 6 de fevereiro. O NUPES, Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, calculou a variação dos preços dos produtos de uso escolar em São José dos Campos e em Taubaté. A repórter Gleice Arneiro está ao vivo comigo, tem mais informações. Olá, Gleice, boa noite. Muito boa noite, Nicoline. Boa
boa noite a todos. A variação no preço dos materiais escolares, 12 itens, na verdade, pesquisados aí pelo NUPES, em 5 grandes lojas de São José dos Campos e Taubaté, chegou a 25,59% neste ano em relação ao ano passado. Sobre esse índice, converso com o pesquisador do NUPES, Odir Guarnieri. Muito boa noite, professor. Professor, quais foram os vilões dessa vez neste ano? Boa noite a todos que assistem à Band, boa noite, Gleice. Na verdade, ocorreram algumas variações de materiais escolares, né? E temos aí o caderno, a cola, apontador, como os grandes vilões, ou seja, com as maiores variações entre 2013 e 2014. Mas houve variações também de um mesmo produto neste ano, não é mesmo, professor? Sim, o que o consumidor tem que ficar atento é que um mesmo produto que ele vai ver numa loja, por exemplo, a borracha, que custa R$1 numa loja, ele pode acabar encontrando essa mesma borracha por R$4. É uma imensa diferença de preço e uma importante fonte de economia se ele souber fazer a pesquisa dele. Então nós temos grandes variações de preços entre uma loja e outra. Cabe o consumidor fazer a pesquisa adequadamente para economizar nas suas compras. E o que leva a variação tão grande assim de alguns itens? É importante dizer que alguns produtos, por exemplo, um apontador que cumpre a sua função sem nenhum adesivo, sem nenhuma marca, sem nenhum tema, ele tem um preço baixo, apesar de cumprir a sua função. Aí, de repente, esse apontador que vem com um desenho de algum tema em moda, de um super-herói, alguma coisa dessa natureza, uma marca diferente, ele acaba custando quase 3 vezes mais. Então, a questão da marca e do tema, ele acaba gerando um valor adicional a ser pago pelos pais para o material escolar. Mas, professor, muitas vezes também o barato costuma sair caro, não é mesmo? Sim, quando nós indicamos que ele tem que fazer uma pesquisa para comprar o material escolar, nós não estamos dizendo que tem que comprar um produto de baixa qualidade, mas sim um produto de qualidade no qual ele vai procurar fazer o que nós chamamos de pechincha, achar onde está mais barato esse produto. E os pais percebem, quem pratica, que a economia ela é significativa, então vale a pena gastar a sola do sapato e fazer a pesquisa. Além disso, qual que é a principal dica que o senhor dá também? Levar as crianças é uma boa opção nessa época? Algumas dicas que nós damos é o seguinte, não leve as crianças junto, negocie com ela algum dos itens de material escolar que seja da vontade dela. Uma outra dica importante que nós passamos é fazer a compra em conjunto, né? Ou seja, os pais se organizam e fazem a compra numa maior quantidade para ter um menor preço. Tá ótimo, muito obrigada, professor, pelas informações. Então ficam aí as dicas do pesquisador do NUPES. É com você, Nicolini. Gleice, obrigado pelas informações. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira em toda a região, ou melhor, segunda-feira, né? Tá começando a semana ainda. Vamos com a Mônica Arruda. O mês de janeiro vai terminando como um dos mais quentes dos últimos anos. E seco, viu? Só em Taubaté, por exemplo, choveu 27% menos que a média esperada para a época. E amanhã será mais um dia de sol e calor. E atenção, a radiação ultravioleta estará elevada, por isso a dica é usar o protetor solar. Vamos ao mapa. Mínima de 15 graus em Cachoeira Paulista, 19 em Taubaté e São José dos Campos e 21 graus em Cunha. Já as máximas chegam aos 31 graus em Caraguatatuba, 33 em Cruzeiro, 34 graus em Lorena e Jacareí. Talvez seja o calor, né? Tá tudo certo. Hoje é segunda e a previsão é para esta terça-feira. Moradores de um bairro da zona rural de Taubaté reclamam de constantes alagamentos causados pela chuva. Segundo eles, as ruas se transformam em rios quando chove. Mas o problema maior é que a prefeitura não atende o local quando é acionada. Cansada, a comunidade depende da ajuda do município mais próximo, o vizinho, que é Caçapava. Pelo menos 2 vezes por semana, Dona Yolanda, de 77 anos, pede a colaboração de São Pedro. Ela mora nesta rua, no bairro rural de Tataúba, em Taubaté. Mas quando chove, o carro da prefeitura, que a leva para tratar o fêmur, quebrado no ano passado, não consegue acessar o local. Sem a Kombi, como é que eu faço? E nem que a pessoa que tem carro aqui não dá para sair. Espero que o pessoal resolva, porque o 101 eu quero chegar.
Embora seja de Taubaté, quem presta o serviço é a Prefeitura de Caçapava. A situação inusitada se deve à proximidade do bairro rural com a cidade. Esta moradora, que vive no bairro há 20 anos, conta que o município vizinho chegou até a ajudá-los por conta própria. Já a administração de Taubaté... Faz 20 anos que eu moro aqui e desde então eu fui escrevendo vários pedidos para a Prefeitura de Taubaté para a melhoria do lugar. Então, como ia ter as eleições, eu fiz esse apanhado de tudo que o bairro precisa e entreguei ou fiz chegar a cada candidato a prefeito e vereador. Só que não houve nenhum retorno. Segundo os moradores, cerca de 80 pessoas sofrem com os problemas provocados pela água. Fotos mostram o rio em que se transforma a rua nos dias de chuva forte. Os moradores, na parte de cima da rua, às vezes quebra alguma coisa assim de piso, alguma coisa, joga para poder tampar a valeta que a água faz caminho, né? Aí tem que, para conseguir amenizar um pouquinho, joga lá. Embora o bairro ainda não seja regularizado, os moradores pagam IPTU há pelo menos 10 anos. Sem ajuda, eles improvisam e despejam pedras e entulhos em buracos e valetas para deixar a rua com mínimas condições de uso. Cansados, já não sabem mais o que fazer para receberem ajuda da administração. Nós chegamos já ir lá na prefeitura, levar abaixo-assinado, mas a resposta, assim, a máquina veio uma vez só para arrumar. Mas aí ficou sem pedra aqui e não adiantou nada, porque tem que jogar bastante pedra e tem que passar a máquina para tirar um pouco dessa terra que ficou parada aqui, né? A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Taubaté, mas até o fechamento desta edição não houve resposta sobre o assunto. No próximo bloco você vai saber como foi um acampamento com pessoas pra lá de especiais esse final de semana em São Bento do Sapucaí. E a festa da Rádio Nativa, que reuniu cerca de 5.000 ouvintes na noite de ontem. É um instante só, a gente volta 7h12.